Então, o próximo ponto que nós vamos analisar em relação à competência, vara federal da capital e vara federal do domicílio do autor. Então, se o segurado ou o beneficiário ele é domiciliado em município que seja sede de vara federal, admite-se também que a ação ela seja ajuizada, uma ação previdenciária, ela seja ajuizada no juízo federal da capital do estado onde ele mora. Então, a opção aí nesse caso, ela é do segurado ou do beneficiário. Ele pode decidir ajuizar a ação no lugar onde ele é domiciliado, que tem uma vara federal, ou ele pode ainda ajuizar a ação previdenciária na Justiça Federal da capital do estado onde ele mora. Mas veja, é ajuizar a ação na Justiça Federal da capital do estado onde ele mora, não na capital de outro estado. E aí, sobre a questão, o STF tem entendimento no sentido de que se trata de competência territorial concorrente, ou seja, se eu moro em São Carlos, eu tenho a opção de ajuizar a minha ação previdenciária em São Carlos, ou então eu posso ajuizar a ação em São Paulo. E esse entendimento ele foi consolidado pelo STF na súmula 689, que vai dizer o seguinte: o segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal de seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado membro. Portanto, a gente tem aí uma hipótese de competência relativa. Outro problema de competência que nós temos diz respeito à vara federal sediada na comarca e domicílio do autor na sede da comarca. Então, se a pessoa mora numa cidade onde tem vara federal, se ela é domiciliada numa cidade onde tem vara federal, não há que se falar em delegação de competência para a Justiça Estadual. Assim sendo, se a pessoa, se o segurado, ele é domiciliado, por exemplo, em São Carlos, um município que é sede de uma subseção da Justiça Federal, então, nesse caso, somente pode ser ajuizada a ação previdenciária contra o INSS na Justiça Federal. Não há possibilidade do ajuizamento na Justiça Estadual. Aí, nesse caso, a competência da Justiça Federal ela é absoluta. Outro problema de competência que nós temos é domicílio do autor em município que não é sede de vara federal e a ação ajuizada na Justiça Estadual de outro município. Então, vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa ela mora num município que não é sede de Justiça Federal e é possível o ajuizamento pela competência delegada, que a gente já viu que foi bastante reduzida essa possibilidade. Bom, aí esse segurado ou advogado dele, por algum motivo, de repente o advogado conhece o posicionamento do juiz estadual do município onde essa pessoa é domiciliada e ele acha que o posicionamento em relação à matéria previdenciária não é favorável. Aí o que ele faz? Ao invés dele ajuizar a ação na Justiça Federal ou ao invés de ajuizar a ação na Justiça Estadual, onde a pessoa é domiciliada, que teria competência delegada, o que esse advogado faz? Ele ajuiza a ação na Justiça Estadual de outro município, que também não é sede de vara federal. E aí surge um problema, porque a delegação de competência para a Justiça Estadual, como a gente viu, ela vai se dar para o juízo estadual do domicílio do autor, quando ele estiver situado a mais de 70 quilômetros de distância da vara federal. Isso conforme dispõe a redação atual do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Assim sendo, o autor ele não pode escolher a Justiça Estadual de outra localidade, argumentando que seria uma competência relativa. Não, nesse caso, ou ele ajuiza, se houver a competência delegada, ou ele ajuiza na Justiça Estadual do domicílio dele, ou ele vai ajuizar na Justiça Federal competente. Então, entre juízos de direito de localidade diversa,
a competência delegada ela é absoluta. Depois nós temos a competência para o julgamento dos recursos. A delegação de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, ela é limitada, ela diz respeito somente aos julgamentos no primeiro grau de jurisdição. Então, quando eu penso em competência delegada em matéria previdenciária para a Justiça Estadual, essa delegação ela se dá apenas no primeiro grau de jurisdição. As decisões que forem proferidas pelos juízes estaduais no exercício da competência delegada federal, elas vão ser submetidas à jurisdição do Tribunal Regional Federal em grau de recurso. Então, se eu passo para o segundo grau, se eu recorro da decisão que foi proferida em competência delegada federal, o tribunal competente para o julgamento vai ser o Tribunal Regional Federal da região, onde se localiza aquela comarca estadual. Isso conforme dispõe o artigo 109, parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. E mais, temos ainda o artigo 108, inciso 2 da Constituição Federal, que vai dizer: compete aos tribunais regionais federais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Então, o advogado ele não pode recorrer da decisão proferida pelo juiz estadual no exercício de competência delegada, ele não pode recorrer para o Tribunal de Justiça. O recurso ele tem que ser endereçado para o Tribunal Regional Federal. Se ele recorrer para o Tribunal Estadual e o processo for julgado, um processo desses de competência delegada for julgado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Estadual, o que vai acontecer é que, conforme já decidiu o STJ, esse julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça vai ser nulo. O Tribunal de Justiça não tem competência delegada para julgar matéria previdenciária. Outro ponto interessante em relação à competência em matéria previdenciária é o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal, ele é uma das unidades que recebe um grande número de processos em matéria previdenciária. Então, a gente tem sempre que analisar se naquele município, sede de justiça federal, existe um juizado especial federal. Então, a existência do juizado especial federal tem sempre que ser analisada. A competência dos juizados especiais federais, ela está prevista na Lei 10.259, de 2001, e conforme estabelece o artigo 98, da Constituição. Então, o artigo 98 da Constituição vai falar que vai ter que ser feita uma legislação a respeito dos juizados. Então, a competência dos juizados especiais federais, ela vai estar prevista na Lei 10.259 de 2001, conforme estabelece o artigo 98 da Constituição. E aí, em matéria previdenciária, a competência dos juizados especiais federais, ela é fixada apenas em função do valor da causa. Então, o que importa é eu verificar qual é o valor da causa. Não tem interesse aqui a análise do grau de complexidade da causa, ou seja, eu saber se é uma causa complexa, uma causa previdenciária complexa ou não, se tem necessidade de perícia ou não, isso não interessa, uma vez que o critério definidor aí dessa competência é simplesmente, em matéria previdenciária, é simplesmente o valor da causa. E aí, então, devem ser processadas nos juizados especiais federais as causas previdenciárias que não ultrapassem o valor de 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos, a causa vai ser julgada no Juizado Especial Federal. E o valor do salário mínimo a ser considerado é o valor fixado por lei federal, então não é um salário mínimo estadual, mas sim o fixado por lei federal, e deve ser considerada a data da propositura da ação. Então, a gente tem que verificar se ultrapassou ou não os 60 salários mínimos na data da propositura da ação.
A competência dos juizados especiais federais, ela é uma competência absoluta, conforme dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259. Então, esse artigo vai dizer o seguinte: no foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Ou seja, isso significa que se numa cidade, que é sede da Justiça Federal, eu tenho uma vara federal e eu tenho o juizado especial federal, se o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos, o processo ele tem que ser obrigatoriamente ajuizado no juizado especial federal. Se ultrapassou os 60 salários mínimos, aí esse processo ele tem que ser ajuizado na vara, porque o juizado tem competência até 60 salários mínimos. Então, a competência do juizado, quando eu tenho uma relação entre juizado e vara, eu tenho que ter em mente que a competência do juizado ela é uma competência absoluta, ou seja, o advogado não pode falar, o valor não passou de 60 salários mínimos, mas eu quero ajuizar na vara. Não, ele não pode, ele é obrigado a ajuizar no juizado. Ou passou o valor e eu quero ajuizar no juizado. Também não pode, ele tem que ajuizar na vara. Então, aí a gente tem uma regra de competência absoluta que é fixada no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259 de 2001. Agora, essa competência absoluta, ela só vai existir quando for escolhido for sede de juizado, porque pode ocorrer que numa cidade onde tem Justiça Federal não exista um juizado especial federal. Então, se não houver um juizado especial federal, o segurado ou beneficiário ele vai poder propor a ação na Justiça Federal, na vara, né? Ou então, se ele quiser, ele pode promover no juizado especial federal mais próximo ou até, eventualmente, na Justiça Estadual, se tratar de hipótese de competência delegada, conforme já foi visto. Então, a competência absoluta, ela prevalece, então, mesmo entre o juizado especial federal e a vara. Mesmo quando o juizado especial e vara estão instalados no mesmo foro, a gente tem que analisar esse problema de competência e a gente tem, então, uma competência absoluta. Por fim, a gente tem ainda que considerar que a jurisdição dos juizados especiais federais ela vai ser fixada por ato administrativo do respectivo Tribunal Regional Federal. Ou seja, o Tribunal Regional Federal ele vai apresentar, vai enumerar taxativamente os municípios que são abrangidos pela competência do Juizado Especial Federal. E é bom ficar atento a isso, porque muitas vezes, né, ou algumas vezes, a competência dos Juizados Especiais Federais ela não bate com a competência da vara. Então, eu posso ter uma cidade em que a competência do juizado daquela cidade abrange, né, determinada área e a competência da vara daquela cidade abrange uma área diferente. Então, é necessário que sempre se verifique qual é a jurisdição do juizado e qual é a jurisdição da vara federal. Ações de acidente do trabalho. Em relação aos acidentes do trabalho, as ações elas vão ser processadas na Justiça Estadual por força do que dispõe o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a Justiça Federal, nesse caso, diante de ações de acidente do trabalho, ela é absolutamente incompetente. E, nesse sentido, nós temos a súmula 501 do STF, que ela vai dispor: compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista. O STJ ele também editou uma súmula nesse sentido, sobre esse tema, que é a súmula número 15, que diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Se a gente for analisar, né, não é só o pedido de
concessão do benefício. Se a gente, as questões de acidente do trabalho, elas também podem envolver a revisão desses benefícios. E no que toca à revisão ou também à concessão, a matéria ela é de competência da Justiça Estadual, ela deve ser julgada pela Justiça Estadual. Um problema que aconteceu durante algum tempo diz respeito ao benefício de pensão por morte em função de acidente do trabalho. Então, atualmente, a jurisprudência do STJ, ela é no sentido de que a competência da Justiça Estadual, ou seja, então, se eu estiver pensando em concessão ou revisão do benefício de pensão por morte, e essa morte decorreu aí de acidente do trabalho, a competência é da Justiça Estadual. Ocorre que, antes disso, houve polêmica, e o STJ ele já entendeu que o assunto era da competência da Justiça Federal. Então, durante um tempo, essa matéria, a concessão ou revisão de benefício de pensão por morte em função de acidente do trabalho, o STJ entendeu que era de competência da Justiça Federal, mas esse posicionamento ele foi superado e hoje já se entende, então, que a matéria ela deve ser ajuizada na Justiça Estadual. Um outro ponto diz respeito ao mandado de segurança. Então, em matéria previdenciária, o mandado de segurança ele é um instrumento que tem uma boa utilização. O mandado de segurança ele vai ter por objetivo atacar o ato administrativo praticado pelo INSS e esse ato, né, ele é considerado causador de lesão aos interesses do segurado ou do beneficiário. Então, ele tem que ser atacado e a via aí seria o mandado de segurança. Vejam que o mandado de segurança ele deve ser impetrado contra a autoridade federal que praticou o ato impugnado, né? Então, ele não é o mandado de segurança ele não é impetrado contra o INSS, mas sim contra a autoridade federal. E aí, se tratando de autoridade federal, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é da Justiça Federal. Isso conforme vai dispor o artigo 109, inciso 8º da Constituição Federal. Ele vai dizer o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 8º, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então, em mandado de segurança, a gente tem ainda que lembrar, não existe delegação de competência para a Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual, em caso de mandado de segurança, ela é absolutamente incompetente. Então, a gente já viu anteriormente que a Justiça Federal ela não é competente para processar e julgar as ações que tenham por objeto a concessão ou revisão de benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Então, isso já foi visto. A gente sabe que a Justiça Federal não pode julgar ações decorrentes de acidente do trabalho. No entanto, se a questão que for trazida ela vier pela via do mandado de segurança, então, se for discutir uma questão que tiver relacionado à concessão ou revisão de um benefício decorrente de acidente do trabalho, e vier pela via do mandado de segurança, aí prevalece o que determina o artigo 109, inciso 8º, ou seja, a competência ela vai se firmar em razão da autoridade federal considerada como coatora, ainda que a matéria ela diga respeito à concessão de benefício por acidente do trabalho. E existe ainda um outro ponto que a gente precisa lembrar em relação ao mandado de segurança, é que não cabe a impetração de mandado de segurança no Juizado Especial Federal. Então, o Juizado Especial Federal ele não é competente para apreciar mandado de segurança. Então, se eu tiver algum mandado de segurança para ser ajuizado em matéria previdenciária, ele tem que ser ajuizado na vara federal, ele não pode ser ajuizado no Juizado Especial Federal.